Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nosso grupo ficou responsável pelo tema catabolismo de aminoácidos e ele é composto por Fábio, Felipe, Gustavo, Iago, Marcos, Marlon e Omar. Então vamos dar início. O catabolismo de aminoácidos ele é um processo extremamente relevante para o metabolismo humano. E nós vamos entender agora o motivo. De uma forma bem simples, esse processo catabólico ele permite que o organismo utilize suas próprias proteínas não apenas para formar novas proteínas, mas também como uma fonte de energia em determinadas condições. É um processo de degradação extremamente importante e tem interconexões com outras vias. Além disso, ele também atua em condições fisiológicas relevantes, que nós vamos entender tudo isso agora. De início, é importante voltarmos para a base de tudo e lembrarmos que o aminoácido são blocos construtores de proteínas que desempenham um papel extremamente importante para o corpo, para o corpo humano no que se refere à fonte energética, porque essas moléculas elas atuam especialmente em condições onde o carboidrato e o lipídio estão em níveis escassos no corpo humano. Por isso, elas conseguem manter, até em momentos extremos, como a escassez, a harmonia do sistema metabólico humano. Mas esse catabolismo citado, ele ocorre de início a partir da remoção do grupo amino, NH2, e a conversão desse esqueleto carbônico em intermediários metabólicos. É importante citarmos, já indo para o meio da nossa aula, que o esqueleto carbônico que eu citei anteriormente, ele é resultado do catabolismo, que são convertidos em glicose, a partir da via gliconeogênese, em corpos cetônicos, através da cetogênese, e em intermediários do ciclo do ácido cítrico, contribuindo para a produção do ATP, nossa moeda energética tão famosa. Quando a gente fala sobre a importância da homeostase nitrogenada, nós falamos de um processo extremamente relevante no contexto do catabolismo de aminoácidos. Porque, como eu citei que há a remoção do grupo amino, NH2, agora, quando você retira esse grupo amino, forma-se amônia, NH3, uma substância extremamente tóxica para o corpo humano. Mas, apesar disso, nosso corpo tem um mecanismo para reduzir esse perigo que ocorre, que é um órgão que atua nesse processo, o fígado. O fígado ele converte a amônia a partir do ciclo da ureia e, e gera a excreção dessa substância nos rins. No momento em que ocorre essa conversão e a essa excreção, há a prevenção da toxicidade que eu citei, mantendo a homeostase do corpo humano. Nossa vida ela passa por muitos processos e um deles é a busca pela, pelo corpo melhor, pela uma saúde melhor. E entra nisso vários processos, como a busca por proteínas, que se elevou muito hoje em dia, a utilização de dietas pouco lógicas ou que não seguem um processo nutricional devido, que são, pode ser citado como um jejum prolongado, ou a necessidade energética elevada, a ponto que se refere em atletas ou pessoas que treinam ou realizam exercícios físicos intensos. Quando a gente fala em excesso de proteína na dieta, a gente fala em aminoácidos excedentes que são degradados. Mas apesar disso, eles não há um armazenamento específico para eles no corpo humano. O jejum prolongado que eu citei ocorre no momento em que as pessoas passam por momentos, por horas e horas sem se alimentar, e o que gera que as proteínas musculares sejam catabolizadas para fornecer energia e manter os níveis de glicose. O início que eu falei, a utilização de proteínas para gerar energia para o corpo humano. O último ponto citado por mim, na última fala, foi sobre a necessidade energética elevada. Esse ponto se relaciona com os exercícios intensos ou estresse metabólico que demandam de uma alta carga energética.
o que leva ao uso de aminoácidos como substância ou como combustível. Em momentos de treino extremamente forte, extremamente rigoroso, a utilização dessas moléculas como combustível. Então, dando continuidade ao nosso assunto, eu vou falar um pouco sobre um processo fundamental do metabolismo dos aminoácidos, que vai ser a transaminação, que nada mais é do que a transferência do grupo amina de um aminoácido para um cetoácido. Esse processo ele é essencial, porque ele vai permitir o reaproveitamento do esqueleto de carbono dos aminoácidos. Ele prepara o nitrogênio para ser excretado de forma segura e é o primeiro passo no metabolismo da maioria dos aminoácidos. Para isso, a gente vai estudar um pouco o papel das aminotransferases ALT e AST. Essas são as enzimas que catalisam a reação. Elas são as aminotransferases, geralmente chamadas de transaminases. As duas principais, como eu já disse, são a alanina aminotransferase, ALT, que vai transferir o grupo amina da alanina para um alfa-cetoglutarato, formando piruvato e glutamato. Ela é altamente expressa no fígado. E a AST, aspartato aminotransferase, vai transferir um grupo amina do aspartato para o alfa-cetoglutarato, formando oxalacetato e glutamato. Também acontece no fígado, coração e músculo. O mecanismo de transaminação e função do PLT. A transaminação é uma função reversível que acontece em duas etapas, basicamente. O aminoácido doa seu grupo amina à enzima, formando uma estrutura intermediária, chamada Schiff base, que é basicamente quando um nitrogênio está ligado com dois carbonos. Essa amina é então transferida para um cetoácido, normalmente alfa-cetoglutarato, formando um novo aminoácido, o glutamato. Essa reação só acontece graças ao PLP, a piridoxalfosfato, coenzima derivada da vitamina B. O PLP ele liga-se temporariamente ao grupo amina do aminoácido, ele facilita a transferência do grupo amina e ele está covalentemente ligado à resíduo de lisina da enzima. Sem PLP, as enzimas transferadas simplesmente não funcionam. Então ele é absolutamente essencial para a reação. A conversão do glutamato e o destino do nitrogênio, quase todos os aminoácidos transferem seu grupo amina ao alfa-cetoglutarato, formando o glutamato, que é como se fosse um armazém central de nitrogênio. Esse glutamato ele pode seguir a reação catalítica pela glutamato deshidrogenase usando NAD+, ou NADP+. Isso gera uma imina, que é depois hidrolisado, liberando um íon de amônio e regenerando o alfa-cetoglutarato. Agora, o destino desse nosso íon de amônio depende do organismo. Em peixes, por exemplo, e organismos aquáticos, eles liberam amônio diretamente na água, porque tem muita água para reduzir a toxicidade. Nem nós mamíferos, a gente vai converter em ureia e vai para o ciclo da ureia e é eliminado pela urina. Essa etapa ela é vital para controlar o nível de amônia, já que é algo altamente tóxico no nosso organismo. Então, resumindo, a transaminação é o primeiro passo dos metabolismos de aminoácidos. Ela é catalisada pelas enzimas ALT e AST com a ajuda do PLP. O glutamato ele vai ser o principal receptor do glupamina e ponto de partida para a expressão de nitrogênio. E o destino final do nitrogênio depende da espécie e pode virar amônia, ureia ou ácido úrico. Esse processo mostra como o corpo reaproveita e elimina componentes dos aminoácidos de forma eficiente e segura. Obrigado. Então, partindo para desaminação oxidativa, ela vai ser aí uma etapa essencial do metabolismo dos aminoácidos. Basicamente, ela serve para remover o grupo amino de maneira definitiva, liberando amônio e permitindo que o restante da molécula, o chamado esqueleto carbônico, seja reaproveitado, seja para gerar energia ou para formar outros compostos. Esse processo acontece, em sua maior parte, no fígado, que é o principal centro do corpo para lidar com o nitrogênio. A enzima que comanda essa reação é a glutamato desidrogenase, localizada dentro da mitocôndria. Ela transforma o glutamato em alfa-cetoglutarato, liberando amônia no caminho. Essa reação pode acontecer com a ajuda de dois tipos de cofatores, NAD+, ou NADP+, o que é uma característica bem particular dessa enzima. O glutamato, por sua vez, é o aminoácido que costuma receber grupos amino de outros aminoácidos por transaminação. Então, ao ser examinado, ele está, na verdade, eliminando o nitrogênio que veio de várias fontes.
A amônia liberada será depois convertida em ureia, uma forma segura de eliminar esse resíduo tóxico do corpo. Como a amônia ela é perigosa em excesso, o corpo regula esse processo com muito cuidado. A glutamato desidrogenase é controlada por sinais que refletem o estado energético da célula. Ela é ativada quando os níveis de energia estão baixos, por exemplo, quando há muito ADP ou GDP circulando. Isso sinaliza que a célula precisa gerar mais energia, e a liberação do grupo amino ajuda nisso ao produzir intermediários úteis para o ciclo de Krebs. Por outro lado, quando há bastante energia disponível, ATP ou GTP, a enzima ela é inibida. Afinal, não faz sentido remover mais nitrogênio se não há necessidade imediata. Ao eliminar o nitrogênio, essa conversão do glutamato em alfa-cetoglutarato tem outro papel importante. O alfa-cetoglutarato é uma peça central do ciclo de Krebs, o que significa que ele pode alimentar diretamente a produção de energia celular ou ser desviado para outras rotas biosintéticas, dependendo das necessidades do organismo. Para resumir, a desaminação oxidativa comandada pelo glutamato desidrogenase é uma das principais formas que o fígado tem de lidar com excesso de nitrogênio vindo dos aminoácidos. Da mesma forma, ao mesmo tempo, esse processo ajuda a manter o equilíbrio entre a geração de energia e a eliminação segura de resíduos nitrogenados. Dando continuidade ao que foi abordado, agora falando da conversão dos aminoácidos em metabólitos intermediários e como está relacionada principalmente ao catabolismo dos aminoácidos, em que o grupo amino é removido, geralmente via transaminação pelas enzimas transferases, como a alanina aminotransferase e o aspartato aminotransferase, ou também pela desaminação oxidativa. O esqueleto carbônico restante é então convertido em compostos que alimentam vias metabólicas centrais. Após a remoção do grupo amino, o esqueleto carbônico dos aminoácidos pode ser convertido em diferentes intermediários metabólicos, que entram no ciclo do ácido cítrico, gliconeogênese ou cetogênese. Esses destinos permitem classificar os aminoácidos como glicogênicos, que são convertidos em intermediários que podem dar origem à glicose por gliconeogênese, em cetogênicos, que são convertidos em corpos cetônicos ou precursores de ácidos graxos, ou também pode ser classificado como ambos, que alguns aminoácidos possuem carbonos que geram tanto intermediários gliconeogênicos quanto cetogênicos. Falando mais sobre o destino do esqueleto carbônico dos aminoácidos no contexto das vias metabólicas centrais, como a gliconeogênese, cetogênese e o ciclo de Krebs, agora falando sobre a gliconeogênese, a síntese da glicose, a gliconeogênese ocorre principalmente no fígado e em menor grau nos rins. Aminoácidos glicogênicos têm seus esqueletos convertidos em precursores da glicose. Exemplos de aminoácidos glicogênicos são piruvato, o oxaloacetato, o alfa-cetoglutarato, o succinil-CoA e o fumarato. Em jejum, a gliconeogênese torna-se essencial para manter o nível de glicose no sangue, garantindo o suprimento constante de glicose quando a ingestão de carboidratos está baixa. Falando agora do ciclo de Krebs, para a produção de energia, vários esqueletos carbonados entram no ciclo do ácido cítrico como intermediários para a geração de NADH, FADH2 e GTP, usados na fosforilação oxidativa. Aminoácidos como glutamato, glutamina, histidina, arginina e prolina são convertidos em alfa-cetoglutarato, um intermediário direto do ciclo de Krebs. Outro, como aspartato e a asparagina, são transformados em oxaloacetato, também um participante crucial do ciclo. A entrada desses aminoácidos no ciclo de Krebs garante um fluxo contínuo de substratos para a produção de energia. Agora, para finalizar com a cetogênese, a via de formação de corpos cetônicos, a cetogênese é o processo de produção de corpos cetônicos a partir do acetil-CoA ou acetoacetato, que ocorre nas mitocôndrias do fígado.
Aminoácidos classificados como cetogênicos são aqueles que podem ser convertidos nesses precursores. Os corpos cetônicos, como acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona, servem como fontes alternativas de energia para o cérebro e tecidos em momentos de jejum prolongado. A leucina e a lisina são exclusivamente cetogênicos, enquanto outros aminoácidos são tanto glicogênicos quanto cetogênicos. A produção de corpos cetônicos a partir desses aminoácidos é uma adaptação metabólica que permite ao corpo sobreviver em condições de escassez de glicose, utilizando gordura e aminoácidos como combustíveis. Bem, gente, eu sou o Fábio. Agora eu vou apresentar para vocês sobre a classificação dos aminoácidos. Bem, os aminoácidos eles são classificados com base no destino dos seus esqueletos carbônicos, após a sua desaminação. Essa classificação é extremamente fundamental para a gente entender como os aminoácidos são utilizados no nosso organismo, tanto na produção de energia, como na síntese de biomoléculas. Nessa classificação, ele vai ser dividido em três, que vai ser os aminoácidos glicogênicos, os aminoácidos cetogênicos e os aminoácidos mistos. Eu vou apresentar para vocês agora os aminoácidos glicogênicos. Bem, esses aminoácidos são aqueles cujo esqueleto carbônico vai ser convertido em glicose ou intermediários que vão entrar no ciclo de Krebs. Esses intermediários eles podem ser utilizados para a gliconeogênese. Ou seja, vai ser utilizado no processo de formação de glicose, a partir de precursores que não são carboidratos, ou seja, de aminoácidos vai servir como uma fonte para produzir a glicose. Alguns exemplos desses aminoácidos glicogênicos são a alanina, que ela pode ser convertida em piruvato através da transação, e esse piruvato, então, ele vai ser utilizado na gliconeogênese para formar a glicose. Outro aminoácido desse tipo é o aspartato. Ele vai ser convertido em oxalacetato por meio da transação, e o oxalacetato ele pode entrar no ciclo de Krebs ou ser utilizado na gliconeogênese. Outros exemplos pode ser o glucamato, que ele pode ser desaminado para formar o alfa-cetoglutarato, que também é um intermediário do ciclo de Krebs e também pode ser utilizado na gliconeogênese. E alguns outros exemplos também pode ser a cisteína, e pode ser convertido em piruvato após várias reações, contribuindo então para a produção da glicose. Certo. Esses aminoácidos, em geral, eles são particularmente importantes em períodos de jejum ou exercício intenso, quando o corpo necessita de gerar bastante glicose para manter o nível adequado de açúcar no sangue. Bem, agora eu vou falar para vocês sobre os aminoácidos cetogênicos. Esses aminoácidos são aqueles cujo esqueleto carbônico é convertido em corpos cetônicos ou acetil-CoA. Esses compostos eles são usados como fonte de energia, principalmente durante períodos prolongados de jejum ou em dietas ricas em gordura. Agora eu também vou falar alguns exemplos para vocês. Bem, tem a lisina. A lisina ela é exclusivamente cetogênica. Ela é convertida diretamente em corpo cetônico, como acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. A leucina também é exclusivamente cetogênica. Ela é metabolizada para formar acetil-CoA e o acetoacetato também, que podem ser utilizadas como fonte energética. Agora eu vou falar de um exemplo que é um exemplo diferente, que é a tirosina. A tirosina ela pode ser tanto glicogênica quanto cetogênica. Ela pode ser convertida em fumarato, que é glicogênico, ou em acetoacetato também, que é um cetogênico. Dependendo das necessidades metabólicas do nosso organismo, ele pode ser transformado tanto em um quanto em outro. Usando esse aminoácido como gancho, eu vou apresentar para vocês os aminoácidos mistos. Alguns aminoácidos, como a tirosina, têm a capacidade de serem metabolizados tanto para formar glicose, como corpos cetônicos. Esses que são conhecidos como os aminoácidos mistos. Alguns exemplos desses aminoácidos mistos, é a isoleucina, que é metabolizada para formar o acetil-CoA, ou para formar succinil-CoA, que é glicogênica. Acetil-CoA cetogênica, succinil-CoA glicogênica. E a fenilanina, que pode ser convertida em tirosina, que é cetogênica, também pode gerar intermediários do ciclo de Krebs, ou seja, ir para uma rota glicogênica. Sobre esses tipos de aminoácidos, qual é a importância metabólica, tanto do aminoácido glicogênico quanto do cetogênico? Bem, a
classificação desses aminoácidos com base no seu esqueleto carbônico é crucial para entender como o corpo utiliza esses compostos. Durante os períodos de jejum ou estresse, principalmente, o corpo pode precisar mobilizar reservas energéticas. Os aminoácidos glicogênicos ajudam a manter os níveis de glicose no sangue. Em situações que há alta ingestão de lipídios ou restrição calórica, os aminoácidos cetogênicos se tornam importantes fontes alternativas de energia, certo? E a importância clínica desses aminoácidos? Compreender essa classificação de glicogênico ou cetogênico tem implicações clínicas importantes. Durante o estado catabólico, como o jejum prolongado ou a diabetes descompensada, o corpo depende mais dos aminoácidos cetogênicos como fonte alternativa de energia. Em condições onde há necessidade aumentada de glicose, como hipoglicemia ou estresse físico intenso, os aminoácidos glicogênicos desempenham um papel crucial na manutenção dos níveis adequados de açúcar no sangue. Ou seja, as classificações desses aminoácidos com base no destino do seu esqueleto carbônico fornecem uma compreensão essencial sobre como esses compostos são utilizados pelo organismo, tanto para produzir energia como para sintetizar biomoléculas. E essa informação é vital para profissionais da saúde e estudantes que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre metabolismo, nutrição, permitindo então uma melhor avaliação da flexibilidade metabólica do organismo e sua capacidade de adaptação a diferentes condições nutricionais, fisiológicas e etc. Muito obrigado. Olá, meu nome é Marlon e vamos continuar o estudo do metabolismo dos aminoácidos, agora focando em uma classe específica, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, os famosos BCAAs. Aqui cabe apresentar primeiramente quem são esses BCAAs, quem são esses aminoácidos. Mais especificamente, a gente fala da leucina, da isoleucina e da valina, como indicados aí na figura. Eles são aminoácidos essenciais, ou seja, nosso corpo não os sintetiza, e eles são muito importantes para a prática da atividade física, mas também são importantes para o controle da glicemia em momentos de jejum. Os BCAAs, assim como todos os aminoácidos, nas etapas gerais do metabolismo deles é a transaminação, que é a transferência do grupo amina, como os colegas já bem explicaram, uma descarboxilação, mas posteriormente cada aminoácido vai receber, vai sofrer uma série de reações específicas e não seria diferente com os BCAAs. Aqui a gente vê o processo geral da transaminação, em que um aminoácido qualquer, um L-aminoácido, ele, na presença de alfa-ceta-glutarato e da enzima, uma aminotransferase específica para aquele aminoácido, vai gerar o glutamato e um alfa-cetoácido. Indo especificamente para a leucina, que é o objeto do nosso estudo, um dos objetos do nosso estudo, a gente vai perceber que a leucina ela passa por um processo de 6 etapas, começando com a transaminação e a descarboxilação, que são comuns aos aminoácidos, mas depois ela vai passar por uma desidrogenação, uma carboxilação, não mais uma descarboxilação, uma hidratação e, por fim, uma clivagem. A gente pode ver isso nessa próxima imagem aqui, em que a molécula de leucina, ela, na presença de uma enzima aminotransferase, aqui indicada por BCAT, ela gera um alfa-cetoácido, esse aqui especificamente, o cetoisocaproato. Na presença do grupo enzimático BCKDC, ela vai liberar o CO2 e vai gerar um grupo CoA, um derivado CoA, um isovalerio. Esse isovalerio ele passa por uma clivagem, gerando tanto uma molécula de acetoacetato quanto uma molécula de acetil-CoA. Continuando aqui, a gente percebe que no caso da valina e da isoleucina, as reações pelas quais elas passam são ligeiramente diferentes. Por quê? Porque a isoleucina, de modo semelhante à leucina, ela depois de passar na presença do alfa-cetoglutarato e da aminotransferase gerando o alfa-ceto-metilvalerato, quando o grupo CoA chega nesse alfa-ácido, a gente tem a produção desse grupo CoA específico, desse derivado CoA, o 2-metilbutiril, que cliva também, gerando acetil-CoA, como a leucina também faz, só que agora ele vai gerar propionil-CoA, que por sua vez vai gerar succinil. Já no caso da valina, na presença de uma aminotransferase e do alfa-cetoglutarato, ela gera um outro ácido, que é o alfa-cetoisovalerato, que na presença do grupo BCKDC vai gerar isobutiril. Esse isobutiril, por sua vez, gera apenas um grupo CoA, que é o propionil-CoA, que vai se transformar em succinil. Observe aqui que a gente não tem clivagem, como no caso da leucina e da isoleucina.
Então observemos que, apesar de terem caminhos bastante semelhantes, a leucina, a isoleucina e a valina vão gerar produtos diferentes, que a gente pode ver nesse quadro resumo a seguir. A valina vai gerar propionil-CoA, que, como vimos, vai desaguar em succinil-CoA, perdão. A isoleucina gerando acetil-CoA e propionil-CoA, e a leucina gerando acetato e o acetil-CoA. Então observemos como esses 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina, são importantes porque geram vários produtos que vão ser utilizados, por exemplo, no ciclo de Krebs. Ou seja, eles vão participar da reposição de produtos importantes, tanto para a produção energética quanto para a construção celular. Enfatizando apenas, os BCAAs eles desempenham papéis relevantes não apenas como componentes estruturais de proteínas, mas também como substratos energéticos. Então, durante exercícios prolongados, situação de jejum, os músculos eles vão utilizar esses BCAAs para manter a produção de ATP e preservar a glicemia. Além disso, a gente percebe que a leucina ela regula processos anabólicos ao ativar a via mTOR, promovendo o crescimento da célula e a síntese proteica. Essas são funções que a gente pode colocar como sendo muito importantes dos BCAAs, porque elas vão influenciar tanto no metabolismo energético quanto na sinalização celular, ou seja, fazendo com que a gente torne a regulação crucial para a saúde muscular e metabólica. Então, só resumindo, os BCAAs eles são muito importantes porque eles podem ser utilizados pelo nosso corpo como fonte de energia, porque eles podem ser quebrados em produtos que vão cair no ciclo de Krebs. Eles têm um papel anaplerótico importante, uma vez que eles geram, eles repõem, eles reciclam intermediários metabólicos do ciclo de Krebs, e isso vai importar e muito quando nós temos componentes do nosso corpo, como os músculos, que precisam de uma demanda energética alta e, na ausência de glicose, vão beber nessa fonte energética advinda dos aminoácidos. É isso, eu agradeço muitíssimo. Olá a todos, meu nome é Felipe e eu vou estar dando continuidade aí à nossa aula, falando um pouco do catabolismo de aminoácidos e toda a sua importância fisiológica. Bom, essa classe de moléculas orgânicas contribui de forma significativa para a obtenção de energia dos seres humanos. Pode-se afirmar que só 10 a 15% da nossa necessidade energética direcionam-se a moléculas de aminoácidos. Então, pode-se dizer que não é uma quantidade tão grande assim. Mas, em contrapartida, alguns carnívoros tiram 90% de suas necessidades energéticas dos aminoácidos. Aqui, nós podemos ver uma visão geral no catabolismo dos aminoácidos em todos os mamíferos, envolvendo o ciclo da ureia e o circuito do aspartato arginino succinato do ciclo do ácido cítrico e o ciclo do ácido cítrico. Dando continuidade, há 3 circunstâncias ao qual a degradação oxidativa dos aminoácidos podem ser validadas. A primeira é através da síntese e degradação normal do nosso corpo. Quando uma proteína é hidrolisada e esses aminoácidos são liberados, muitos desses aminoácidos não são utilizados para fazer novas proteínas. Então, essa inutilidade desses aminoácidos faz com que eles sejam direcionados às vias de degradação. A segunda é na dieta carregada de proteínas excessivas, quando a gente tem uma dieta que carrega mais proteínas do que necessitamos. Bom, e nós podemos deduzir que todo esse excedente orgânico vai ser transformado e degradado para nos gerar energia. Falando um pouco sobre a terceira e última circunstância, que é através do jejum e na diabetes mellitus não controlada. Ou seja, quando não temos glicose disponível na nossa corrente sanguínea ou quando nós temos essa glicose e ela não pode ser corretamente utilizada, sendo este último o caso do diabético. Bom, o último tema que eu vou falar será sobre as doenças relacionadas à deficiência desses aminoácidos, certo? Sendo mais de 100 doenças relacionadas ao metabolismo desses aminoácidos, e vou dar destaque na fenilcetelúria, que é a falta de uma enzima que transforma a fenilalanina em tirosina. E com isso, o catabolismo não avança e esse aminoácido não é degradado, se acumulando principalmente no cérebro, levando à formação do fenilpiruvato. E isso faz com que exista uma competição com o piruvato que veio lá da glicólise, nas células do tecido nervoso e nas células do cérebro. Essa competição acaba diminuindo a produção de ATP no cérebro. E isso faz com que falte energia no cérebro
e com o tempo acaba levando a pessoa à morte. Bom, era isso que eu tinha para trazer, dar um pouco de ênfase nessa doença e vou estar acabando por aqui. Obrigado.